Bom dia, senhoras e senhores. Verificado o quórum regimental estabelecido no artigo 52 do Regimento Interno CRT Ceará e amparado pela Portaria 140 de 26 de abril de 2021, que regulamenta a realização de sessão de julgamento não presencial por meio de videoconferência, eu, Manuel Marcelo Augusto Marques Neto, presidente desta sessão de julgamento, declaro aberta a 37ª sessão ordinária virtual realizada por videoconferência na primeira Câmara de Julgamento do Conselho de Recursos Tributários do Estado do Ceará, Fortaleza, 11 de junho de 2021. Presentes os conselheiros que compõem esta Câmara, doutor William Falcão de Souza, doutora Antônia Helena Teixeira Gomes, doutora Mônica Maria Castelo, doutor Pedro Jorge Medeiros, doutor Fernando Martins, doutor Pierre Carlos César Quadros Pierre. Senhores, presente também o advogado, o doutor Matheus Viana Neto, advogado aqui de uma das empresas que estão em pauta na data de hoje, a Ipiranga. Ainda aguardando a presença de advogado de outras empresas, vamos dar início à nossa sessão e indago a senhora Evaneide se tem, Secretaria dos Trabalhos, se tem algum processo que deve constar em ata em relação à resolução que foi entregue. Sim, senhor presidente, tem um processo. Posso ler? Sim, pode dar início. Foi entregue o processo a resolução referente ao processo de número 116/2018, auto de infração 2017-19185, da relatoria do doutor Pedro Jorge Medeiros. Foi isso, senhor presidente. Ok, indago aos senhores se alguma correção deve ser feita no processo que foi entregue. Caso contrário, considere-se, então, aprovada. Deverá constar na ata. Evaneide agora fará a leitura também da ata da 36ª sessão ordinária, com observação feita pelos senhores, receberam antecipadamente, e após a leitura e algum ajuste necessário, será aprovada. Com a palavra, Evaneide. Ata da 36ª sessão ordinária virtual, realizada por videoconferência na primeira Câmara de Julgamento do Conselho de Recursos Tributários do Estado do Ceará, do ano 2021. Aos 10 dias do mês de junho do ano 2021, às 8h30, verificado o quórum regimental, estabelecido no artigo 52 do Regulamento CRT-CE, amparado pela Portaria 140/2021, que regulamenta a realização de sessão de julgamento não presencial por meio de videoconferência, foi aberta a 36ª sessão ordinária virtual da primeira Câmara de Julgamento do Conselho de Recursos Tributários do Estado do Ceará, sob a presidência do Dr. Manuel Marcelo Augusto Marques Neto. Presentes à sessão, os conselheiros Antônia Helena Teixeira Gomes, Mônica Maria Castelo, José William Falcão de Souza, Almir de Almeida Cardoso Júnior, Felipe Silveira Gurgel do Amaral e Pedro Jorge Medeiros. Presente à sessão, seu procurador do Estado, Dr. Matheus Viana Neto. Iniciada a sessão, o presidente indagou aos conselheiros se esses receberam a ata da 35ª sessão e se haveria alguma sugestão de alteração. Não havendo sugestões de alteração, a ata foi aprovada pelos membros da Câmara. Ordem do dia: processo de recurso número 1503/2019, auto de infração 2018-18196. Recorrente Siemens Limitada, recorrido célula de julgamento de primeira instância. Conselheiro relator Felipe Silveira Gurgel do Amaral. A decisão valerá também para o processo de número. Processo 1505/2019, auto de infração 2018-17742. Recorrente Siemens Limitada, recorrido célula de julgamento de primeira instância. Conselheiro relator Felipe Silveira Gurgel do Amaral. Decisão comum. A primeira Câmara de Julgamento do Conselho de Recursos Tributários, após conhecer do recurso ordinário interposto, resolve preliminarmente afastar por decisão unânime a nulidade suscitada pela recorrente que alegou precariedade da ação fiscal, em razão de erros no critério de cálculo, interpretação da legislação e metodologia aplicada. Requer ainda a conversão do processo em realização de perícia.
Pedido de perícia afastado por decisão unânime, nos termos do artigo 97, inciso 1, da Lei 15.614/2014, e parecer da Célula de Assessoria Processual Tributária, referendada em manifestação oral, pelo representante da douta Procuradoria-Geral do Estado. No que se refere ao caráter confiscatório da multa aplicada, este contencioso não tem competência de apreciar, por força do artigo 48, parágrafo 2º, da Lei 15.614/2014, conforme parecer da Célula de Assessoria Processual Tributária, referendado em manifestação oral pelo representante da douta Procuradoria-Geral do Estado. No mérito, o conselheiro relator votou por aplicação da penalidade incerta no parágrafo único do artigo 126 da Lei 12.670/96, acompanhado pelos conselheiros Almide Almeida Cardoso Júnior e Pedro Jorge Medeiros. Votaram favoráveis à aplicação da penalidade prevista no caput do artigo 126 da Lei 12.670/96, os conselheiros Antônia Helena Teixeira Gomes, Mônica Maria Castelo e José William Falcão de Souza. Verificado o empate quanto à aplicação da penalidade, o presidente da primeira Câmara resolve invocar o disposto no artigo 59, parágrafo 4º, da Portaria 145/2017, ficando definido o prazo de 30 dias a contar dessa data para proferir o seu voto de desempate. Presente a sessão para sustentação oral, o representante legal da parte, o advogado Dr. César Osolins Manzioni. Processo de recurso número 2853/2019, auto de infração 2019-04971, recorrente Fiotex Industrial S.A., recorrido Célula de Julgamento de Primeira Instância. Conselheiro relator Pedro Jorge Medeiros. Decisão na forma regimental, conforme artigo 58, parágrafo 1º da Portaria 145/2017, o presidente da primeira Câmara de Julgamento, Dr. Manuel Marcelo Augusto Marques Neto, concedeu vista do processo ao conselheiro Almir de Almeida Cardoso Júnior para realizar as verificações necessárias ao deslinde da questão, ficando definido que o processo deverá ser colocado em nova pauta de julgamento a ser posteriormente definida. Presente a sessão para sustentação oral, o representante legal da parte, o advogado Dr. Francisco Evandro Paz. Processo de recurso número 892/2012, auto de infração 2012-01536, recorrente Empresa Brasileira de Telecomunicações S.A. e Célula de Julgamento de Primeira Instância, recorrido ambos. Conselheiro relator Pedro Jorge Medeiros. Decisão: a primeira Câmara de Julgamento do Conselho de Recursos Tributários, após conhecer dos recursos interpostos, resolve, por unanimidade de votos, dar provimento aos recursos para modificar a decisão de parcial procedência proferida em decisão singular, para decidir pelo retorno à primeira instância, para que sejam analisados todos os argumentos da parte, inclusive a manifestação sobre o laudo pericial, nos termos do voto do conselheiro relator, em conformidade com a manifestação oral do representante da douta Procuradoria-Geral do Estado. Decisão contrária ao parecer da Célula de Assessoria Processual Tributária. Presente a sessão de julgamento, a representante legal da parte, a advogada doutora Maria Fernanda Duarte Cirotor da Costa. Era isso, senhores. Senhores, indago alguma alteração a ser feita na ata que foi lida? Então, aprovada. Passaremos, então, para a ordem do dia da 37ª sessão ordinária. Como falei anteriormente, os dois primeiros processos, nós vamos inverter a ordem da pauta, né, porque o advogado, doutor Ivan, de uma vez ainda não chegou, e passaremos, então, o processo de recurso, o terceiro processo da pauta, processo 782/2018, auto de infração 2017-23259, que é recorrente Ipiranga Produtos de Petróleo S.A., recorrido, Célula de Julgamento de Primeira Instância. Conselheira relatora, doutora Antônia Helena Teixeira Gomes. A indicação de procedência em julgamento singular e assessoria processual tributária também pela procedência. Para a sustentação oral, a participação do doutor Tiago Silveira,
representante da parte, que no momento oportuno considerei a palavra para os seus argumentos de defesa. Então, da forma regimental, passo a palavra à conselheira relatora, doutora Helena Gomes. Bom dia, senhor presidente, senhor procurador, Evaneide, nossa secretária, demais conselheiros, doutor Tiago, aqui representante da empresa Ipiranga Produtos de Petróleo S.A. A referida empresa, ela é um comércio atacadista de álcool, biodiesel, gasolina e demais derivados do petróleo. Ela foi acusada de ter cometido a infração relacionada à falta de recolhimento do imposto, por ter deixado de recolher em 2014 o ICMS substituição tributária referente, devido pela diferença de 765,197 litros de óleo diesel A, adquirido sem a efetiva comprovação do recolhimento do imposto, conforme o levantamento de estoque detalhado na informação complementar. Aqui eu vou pedir venha para fazer uma leitura rápida de alguns parágrafos, porque é uma informação complementar muito bem feita, muito bem elaborada, mas ela é longa, ela contém aqui 11 páginas, e aí eu vou destacar apenas alguns parágrafos rapidinhos que eu considero mais importantes para a elucidação aqui dos fatos. Informa aqui o agente do fisco, nas informações complementares, quem quiser acompanhar aí as folhas 4, que a empresa, durante o exercício de 2014, adquiriu os produtos biodiesel e óleo diesel A para serem misturados e darem origem a um novo produto denominado óleo diesel B, que contém 95% de óleo diesel A e 5% de biodiesel, de acordo com a resolução CNPE 06/2019, que ao adquirir regularmente diesel, o faz com o ICMS total retido, ou seja, o ICMS normal, mais o ICMS substituição tributária, sendo atribuída a ela a qualidade de contribuinte substituto. Que a referida autuação deve-se ao fato de ter sido constatado em levantamento quantitativo de estoque, que no período de 2014, janeiro de 2014 a dezembro de 2014, a empresa Intel efetuou operações de saída com combustíveis em quantidades superiores às suas entradas, sem a devida comprovação do recolhimento do ICMS devido, conforme demonstrado nos anexos que seguem apensos a essa informação. Aqui ele traz a legislação, que embasa a autuação, e informa que, apresentada a documentação fiscal solicitada, fizemos o levantamento de estoque do exercício, realizamos o levantamento de estoque com produto óleo diesel adquirido pela empresa em epígrafe, selecionando e totalizando todas as operações de entrada e saída de cada produto por código fiscal. Para isso, obtivemos as notas fiscais de saída, extraídas da base de dados das notas fiscais eletrônicas, e as notas fiscais de entradas, inventários inicial e final referente ao exercício 2014. Que o contribuinte foi intimado, por meio de termo de intimação, a confirmar se está correta a informação contida nos arquivos no arquivo FD, registro H10, campo 47, referente ao inventário de 2014 para a correta apuração do estoque. Que, em resposta apresentada ao fisco, a empresa confirma que as mesmas foram apresentadas corretamente, ou seja, tais informações estão em acordo com a movimentação da intimada. Após a análise prévia, verificou que algumas notas fiscais de entrada foram escrituradas na FD sem o registro C170. Então, o levantamento do óleo diesel foi realizado, tomando por base, além dos arquivos de FD, as notas fiscais de entrada extraídas do banco de dados de notas fiscais eletrônicas dessa secretaria. Que, analisando o CFOP utilizados pelo contribuinte para cada grupo de operações, constatou que as notas fiscais de entrada classificadas no CFOP 1664, retorno de combustível lubrificante remetido para armazenagem, bem como as saídas classificadas com CFOP 5663, remessa para armazenagem de combustível, não correspondem ao efetivo movimento tributário por se tratar de operações de armazenagem, tendo sido, portanto, excluídas do levantamento quantitativo de estoque. Constatou que o somatório quantitativo de estoque final mais saída é superior ao somatório de estoque inicial mais entradas, não tendo a empresa em tela comprovado o devido recolhimento do ICMS relativo à diferença de estoque encontrada. Também no dia 1/11/2017, a empresa apresentou sua manifestação acerca do resultado preliminar do levantamento de estoque, justificando que as diferenças quantitativas apontadas decorrem em síntese de variação de temperatura,
que a nota fiscal 1802 trata-se de operação de recebimento de mercadoria para empréstimo, cuja escrituração foi realizada com CFUP 1949, que as notas fiscais 11352, 11348, 1464, 3262 e 1934 não foram emitidas para a empresa Ipiranga, que houve mudança na legislação quanto aos percentuais da adição do biodiesel, que a nota fiscal 145815 deve ser retirada do levantamento por ter sido emitida apenas como complemento de preço, e que os órgãos que regulam a comercialização de combustíveis admitem uma variação volumétrica de 0,6%. Esses foram os argumentos que a empresa apresentou à fiscalização no ato da ação fiscal. As justificativas apresentadas pela parte foram acatadas em parte. Com relação à nota fiscal 1832, trata de operação de recebimento de mercadoria para empréstimo, a mesma continua no levantamento, pois não há inserção de sua saída na nota fiscal de número 1471/2000, anulando a quantidade estocada na operação em questão. Que a nota fiscal 1934 também não foi retirada do levantamento por sua nota fiscal válida, tendo como emitente JG Comércio de Petróleo e como destinatária Ipiranga. Consta também em seu estado a confirmação da operação pelo destinatário da referida nota. E foi retirado do levantamento a nota de número 3262, por possuir carta de correção, corrigindo diesel B para diesel A, a qual foi inserida equivocadamente pelo fisco, no levantamento dos dois produtos. Portanto, foi retirado do levantamento o biodiesel B, corrigindo assim a quantidade informada. Com relação às notas 11352 e 11348, foram retiradas também do levantamento por tratar-se de desconhecimento da operação pelo destinatário. E com relação à nota 1464, também foi retirada do levantamento por tratar-se de operação não realizada. Já a nota 146318 foi retirada do levantamento por ter sido justificada pela empresa como mercadoria em trânsito, portanto, escriturada em 2015. Após a realização das alterações acima, o levantamento foi refeito para acatar o argumento plausível não atentado pelo fisco quanto à mudança na legislação dos percentuais de adição de biodiesel no óleo diesel A para a formação do óleo diesel B, de acordo com a AMP número 647, de 28/5/2014. 6% a partir de 1º de junho de 2014 a 7% a partir de 1º de novembro de 2014. Esse parágrafo aqui é importante a gente ficar atento para ele, esse parágrafo das informações complementares, porque é um dos argumentos da empresa, ok? Em relação ao possível ganho volumétrico dos combustíveis decorrente de variação de temperatura e da admissibilidade como de 0,6%, como limite para ganho ou perda de volume dos produtos comercializados, chamamos a atenção para dois aspectos importantes. Primeiro, abstraindo-se dos motivos que possam justificar as saídas maiores que as entradas, o que houve, de fato, é que, em decorrência da comercialização da diferença do combustível apontado na auditoria fiscal, efetivamente, ocorreram saídas de mercadorias sem o pagamento do ICMS substituição tributária, configurando-se assim como fato gerador, independente da natureza do objeto que lhe deu causa, face o princípio da objetividade nos termos do artigo 118 do CTN. Aqui ele entende que é descabido a portaria 2692 do Departamento Nacional de Combustíveis, alterada pela resolução 2304, excluindo o percentual de 0,6% da diferença apontada no levantamento de estoque, e admitir que a incidência do ICMS alcance apenas aquele quantitativo que ultrapasse o referido percentual, visto que houve uma destinação econômica, passando a ser mercadoria. A mencionada portaria, vale lembrar, institui o livre de movimentação de combustível para os postos revendedores de combustíveis, com o objeto de criar mecanismo de proteção ao meio ambiente. Então, aqui, a fiscalização já faz um juízo de valor e já diz aqui porque que ele não considerou esse 6% aqui da portaria 26/92. Mais na frente, ele diz que é importante ressaltar que não é possível determinar um momento preciso onde ocorreu a falta de recolhimento do imposto no período fiscalizado para o cálculo do ICMS substituição devido, por isso tomou como base o mês de julho de 2014. E para a definição da base de cálculo sobre a qual incide o imposto devido, calculamos o preço médio unitário de aquisições do mês de julho de óleo diesel no exercício 2014, que corresponde ao valor total das operações de aquisições em julho de 2014, dividido pelo total de líquido
litros adquiridos em julho, conforme notas fiscais de entrada. Em seguida, agregamos o MVA 19,29%, calculada conforme a aplicação de fórmula prevista no convênio ICMS 11007, cláusula 9ª, combinado com ato COTEP 12/2014, de 24/6/2014. E assim encontramos a base de cálculo para a cobrança do ICMS substituição tributária, conforme detalhado no anexo 4 dessa informação complementar. Aqui, diante do exposto, considerando a diferença entre entradas e saídas de diesel A no exercício de 2014, lavramos o presente auto de infração para o lançamento do ICMS substituição tributária, devido no valor de tanto, com a multa prevista no artigo 123, inciso 1C da Lei 2.670. Essa é a informação referente ao auto de infração. E resignada com a autuação, a empresa entra com uma impugnação, aí folha 59, alegando, em primeiro lugar, a nulidade do auto de infração por falta de subsunção dos fatos ao tipo legal sancionador. Entende a empresa que inexiste mercadoria sem nota fiscal, visto que o ganho apontado decorre de mera dilatação volumétrica inerente ao combustível. A empresa diz que, à luz do Código Tributário Nacional, nota-se que o legislador tratou de estabelecer os requisitos indispensáveis à formação do crédito tributário, dentre os quais se encontra a necessidade de verificação da devida ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, sem a qual não há que se falar em lançamento. Logo, não há que se falar em constituição do crédito. Não teria havido a devida verificação da ocorrência do fato gerador. As autoridades fazendárias não apenas cercearam o direito de defesa do suposto sujeito passivo, que não saberia se a acusação fiscal imputada teria o devido respaldo normativo, como também não cumpriram com o mais essencial dos deveres constitucionais e legais que lhe foi imputado, que seria o de fiscalizar. A empresa também alega que a nulidade do auto de infração, visto que o fisco desconsiderou as diversas características fundamentais da atividade de distribuição de combustíveis, que a fiscalização foi simplória e presumiu que o volume de combustível oriundo do aumento de temperatura que se sujeita às mercadorias seria um fato gerador do ICMS, em manifesta afronta ao que determina o artigo 142 do CTN. Que o fisco estadual sabe que a diferença é oriunda da variação de temperatura. Também é uma peça bastante extensa, eu estou me atendo aqui às partes mais importantes aqui. Alega também nulidade do auto de infração ante a impossibilidade de utilização do fator PMFP único para arbitrar o valor do suposto débito de ICMS, aferição indireta da base de cálculo. Os fiscais não utilizaram todos os valores unitários de aquisição do óleo diesel e os PMPFs vigentes do ano de 2014, limitando-se a adotar na totalidade do lançamento o PMPF vigente na primeira quinzena de julho de 2014 e um valor médio de aquisição de óleo diesel de 2,10,900,700 por litro. Que para determinar a base de cálculo acima citada, o MVA, os fiscais autuantes não utilizaram todos os valores unitários de aquisição do óleo diesel. Aponta que também traz aqui várias decisões, que por serem operações extremamente volumosas, os agentes autuantes preferiam adotar um valor médio de aquisição do óleo diesel, vigente na primeira quinzena de julho, conforme eu acabei de relatar aqui, que invalida por si só o lançamento ante a aferição indireta da base de cálculo do tributo em questão. Alega também aqui que, diante disso, torna-se indiscutível a necessidade de anulação dessa autuação por vício material, exatamente porque os agentes fiscais possuíam meios de aferir o valor real do ICMS em tese devido, mediante a análise dos documentos fiscais contábeis referentes às operações realizadas com óleo diesel no período de janeiro de 2014.
Aponta aqui a inexistência de fundamentação legal que respalde a cobrança do ICMS complementar e que as diferenças decorrem de expansão volumétrica, com relação ao mérito, as diferenças decorrem de expansão volumétrica e são condizentes com os parâmetros fixados nos atos normativos expedidos por órgãos reguladores da atividade de distribuição de combustíveis. Considera também aqui na sua impugnação a cobrança exorbitante da multa como ofensa ao artigo 100 do CTN e à Constituição Federal, no seu artigo 150, inciso 4º. Aponta aqui os índices de variação, que eu já mencionei, que a diferença verificada no levantamento de estoque está inserida no percentual de 0,39%, o restante é evidente que é manifestamente nula a autuação, que a portaria DNC é mais um instrumento que reforça a tese levantada pela impugnante, uma vez que, segundo a referida norma, apenas e tão somente as diferenças de estoque superiores a 0,6 geram para o posto revendedor a obrigação de apurar as causas, e traz aqui várias jurisprudências aqui, entendimento jurisprudencial sobre a matéria, acerca da inexistência de fundamentação legal que respalda a cobrança dessa diferença. Alega violação ao princípio da legalidade tributária, que a dilatação térmica de combustível é um simples processo físico, não traduzindo-se um fato gerador do ICMS, nem poderia ser diferente, ao posto que o tributo em questão, por natureza, incide sobre a circulação de mercadoria e nada mais. E, por fim, aqui, traz aqui a inaplicabilidade e inconstitucionalidade da multa aplicada, que eu já mencionei, e pede, ao fim, aqui, a anulidade do lançamento diante da falta de subsunção dos fatos concretos ao tipo legal sancionador, assim como pelo erro na apuração da base de cálculo do tributo em razão da utilização de aferição indireta. No mérito, caso não seja julgado totalmente improcedente, tem como canceladas as exigências fiscais, tendo em vista que a fiscalização desconsiderou as variações volumétricas das mercadorias comercializadas, as quais apresentam diferenças condizentes com os parâmetros fixados por atos normativos expedidos por órgãos reguladores da atividade de distribuição de combustíveis, não havendo qualquer respaldo legal que autorize a exigência do ICMS ou multa nessa hipótese. Pede aqui, caso não entenda plausíveis argumentos, que seja excluído, pelo menos reduzida a cobrança da multa fixada no infundado e exorbitante percentual estipulado. E pede aqui a improcedência da autuação. O processo segue para o julgamento singular, onde a julgadora singular entende que foi constatada a diferença, sendo irrelevante identificar-se no momento qual seria a origem, se de aquisição, se nota fiscal, ou se mesmo dilação, por conta da variação da temperatura. Entende a julgadora singular também que não houve a comprovação por parte do contribuinte do recolhimento do ICMS substituição tributária em operação anterior sendo devido, portanto, o ICMS cobrado. Que o fato gerador não é um simples aumento volumétrico, mas a venda de mercadoria sem o recolhimento do imposto, constatada pela saída da mercadoria em volume maior do que a entrada. Portanto, houve a circulação da mercadoria que foi objeto de mercância. Entende ainda a julgadora singular que a autuada estava obrigada a recolher o ICMS substituição tributária incidente sobre excedente, mesmo que resultante de ganho volumétrico de combustível, em razão da variação volumétrica. Que o convênio ICMS 61/2015 dispõe sobre o cálculo da margem do valor agregado e não traz impedimento para a cobrança da inicial baseada em levantamento quantitativo de mercadoria, que restou caracterizada a infração, posto que o contribuinte não recolheu o ICMS-ST devido sobre as saídas do excedente de óleo diesel, que não há irregularidade em relação ao cálculo realizado pelo autuante, que está correta a adoção do valor médio da aquisição e do PMPF vigente na primeira quinzena de julho de 2014. Afasta aqui a arguição da parte com relação à ilegalidade da multa, caráter confiscatório, entendendo que se tratasse de atividade exclusiva do judiciário, e julga aqui pela procedência da autuação com a aplicação da penalidade prevista no artigo 123.1
C. O processo segue para a empresa entra com recurso ordinário. Aí, quem quiser acompanhar, folhas 2, 3, alegando, pedindo aqui a reforma da decisão recorrida, alegando que não há omissão de entradas de mercadorias e nem ausência de emissão de notas fiscais para cobertar as saídas, visto que as diferenças verificadas no estoque decorrem de variação volumétrica que os combustíveis sofrem quando armazenados, e que esta variação é permitida pelos órgãos, vislumbrada e autorizada pelos órgãos reguladores. Alega que também a ausência de fato gerador para justificar a cobrança do ICMS quando há diferença no estoque da empresa decorrente da variação de temperatura. Logo, não existe fundamentação legal para a cobrança dessa diferença. Informa que a portaria de número MF, número 60, de 29 de março de 1996, diz que na formação dos preços de venda da distribuidora, os produtos serão considerados, deverão ser considerados a variação de temperatura ambiente na base de distribuição de entrega dos produtos. Que os preços de venda do produtor são tabelados e, quando por unidade de volume, serão praticados considerando a temperatura de 20 graus centígrados. Cita que o ofício de número 2910, SAB, de 8 de agosto de 2000, expedido pela ANP, que, segundo a defesa, reforça a natureza volátil dos combustíveis, reconhecendo a validade dos atos dos extintos Conselho Nacional de Petróleo e do Departamento Nacional de Combustível, a perspectivação dos índices de variação ali divulgados e retira como padrões a serem observados os percentuais de variação entre 0,4 e 0,72. Alega a empresa também que a diferença do estoque encontrado pela fiscalização está dentro dos índices admitidos pelos órgãos reguladores como razoáveis de variação. Que o diesel se sujeita à substituição tributária para frente, progressiva, logo, toda a mercadoria adquirida pela recorrente já sofre tributação antecipada e definitiva. Não há como se cogitar a exigência de complemento do ICMS decorrente da sistemática de substituição tributária para frente, mesmo antes da decisão do julgado do recurso extraordinário 593849, já que não configura benefício ao contribuinte. Defende também que o convênio ICMS 61/2015, acrescentado no convênio 110/2007, o fator de conversão de volume, FCV, com fins justamente de adequar no âmbito estadual, via convênio, as questões relativas à variação volumétrica causada em razão da aquisição de combustível de 20 graus centígrados e sua posterior venda à temperatura ambiente. Que a definitividade da substituição tributária vigorou desde o julgamento da ADIM 1851 até os fins de 2016, e por meio do julgamento do recurso extraordinário 593849 de Minas Gerais, o STF modificou sua interpretação quanto ao artigo 150, parágrafo 7 da Constituição Federal de 88, definindo que é devida a restituição do ICMS pago a maior no regime de substituição tributária para frente, se a base de cálculo efetivada nas operações for inferior à presumida. Ver aqui se tem mais alguma coisa alegada pela empresa. Também é uma peça bastante extensa, mas acho que, basicamente, esse é o resumo dos argumentos da parte. O processo segue, aqui pede a improcedência da autuação. O processo segue para a análise da assessoria processual tributária, que também faz uma peça aqui, doutor Leilson, faz uma peça aqui muito bem feita, mas bastante extensa, e eu vou aqui resumir aqui em alguns parágrafos o entendimento da assessoria processual tributária. O parecer feito pela fiscalização demonstra a infração cometida na movimentação de estoque previsto no artigo 827 do regulamento do ICMS de combustível do contribuinte, no caso, a omissão de entradas de óleo diesel A, tendo como consequência a falta de recolhimento do imposto por substituição tributária devido sobre a diferença apurada. Entende o parecerista que, independente da causa ensejadora, se por ganho volumétrico ou por entrada de combustível sem nota fiscal, como consequência, um aumento
tem-se como consequência um aumento na quantidade de combustível posto à disposição do contribuinte para a venda, o que evidencia a necessidade de regularização do estoque pelo contribuinte, acrescido do devido recolhimento do ICMS substituição tributária. Que a infração restou caracterizada porquanto a incidência do imposto pelo regime de substituição tributária não se opera na saída de mercadoria, mas quando da aquisição, não importando, pois, se o combustível foi comercializado e ainda constasse no estoque final do exercício fiscalizado. Que a portaria 2692 da ANP não se aplica à matéria tributária, se efetivando a legislação de proteção ao meio ambiente do consumidor contra possíveis adulterações, não se aplicando às distribuidoras, mas sim aos postos revendedores. Que a quantidade de combustível e o seu respectivo preço, objeto das notas fiscais de entrada, que serve de base para o cálculo do imposto devido por substituição tributária na entrada da distribuidora, revela-se divergente do total devido no tocante à quantidade adicionada do estoque final ao exercício. Que a finalidade da instituição do fator de correção de volume FCV deu-se a partir de 2015, de previsão do cálculo, com previsão do cálculo do débito do ICMS substituição tributária na origem, justamente das variações, considerando as variações volumétricas para mais ou para menos, decorrentes de temperatura, conforme destino em diversas regiões. Que a inclusão do fator de correção na fórmula do cálculo da substituição tributária traz subjacente previsão do ganho volumétrico de estoque de combustível a serem comercializados, causante suficiente para caracterizar a incidência do tributo por substituição tributária na entrada, decorrente de posteriores operações de saída, substituídas na distribuidora, como no caso presente, na refinaria, que não restou evidenciado concretamente pela recorrente que a diferença da quantidade apurada no levantamento de estoque decorresse exclusivamente da variação de temperatura, pois o fato infracional poderá ensejar outras causas. Quanto à decisão do STF no recurso extraordinário 593849, conclui que se as operações de saída ocorridas posteriormente aos respectivos fatos geradores presumidos se deram em quantidades de mercadorias, no caso operação de combustíveis, maiores quando de suas entradas, o que indevidamente impacta no cálculo do imposto presumido da substituição tributária na entrada, restaria lícita à Fazenda complementar o imposto devido por substituição tributária. Com relação à modulação do recurso extraordinário 593849, entende o parecerista que ela é de repercussão geral reconhecida, mas se deu quanto à modulação de seus efeitos, tão somente no caso concreto julgado, e para orientar os litígios judiciais futuros e casos pretéritos que tivessem em trâmite judicial à época do julgamento, ou seja, em 19/10/2016. Que a legislação do Estado de Ceará prevê no artigo 438 do decreto 24569 somente faz previsão de ressarcimento quanto da não ocorrência do fato gerador. O julgado das ações na ADI 2675, 2777, 593849 não se relacionam com presente lançamento, que a matéria já está pacificada no âmbito desse contencioso, e aqui ele menciona aqui vários julgados desse contencioso administrativo sobre a cobrança do ICMS, sobre essa diferença decorrente mesmo do que a empresa alega ser dilatação. E, por fim, ele opina pela procedência, o parecerista opina pela procedência da autuação, posto que restou evidenciada a infração imputada pelas autoridades fiscais na peça acusatória, existindo da recorrente na condição de responsável, o recolhimento do ICMS-ST nos termos das cláusulas 15ª, 16ª e 29ª do Convênio 110/2007, artigo 73431, parágrafo 3º do regulamento do ICMS. É o que importa relatar. Se eu tiver passado alguma coisa aí do recurso, o doutor Tiago me perdoe, pode complementar. Obrigada. Obrigado, doutora Helena. Então, da forma regimental, passo a palavra ao representante da doutor PGE, doutor Matheus Viana Neto, para a sua manifestação. O microfone está desligado. O microfone está desligado. Opa!
Muito bem, doutora Eva, nossa secretária, nosso presidente, senhores conselheiros, doutor Tiago, que aqui se faz presente, representando a recorrente, seja muito bem-vindo. Bem, a matéria objeto do recurso é uma matéria, de certo modo, até recorrente. Diversas decisões já foram tomadas. O que é que se tem nesse lançamento? Efetuado o levantamento quantitativo de estoque, ou seja, aquilo que nós já conhecemos, entrada, saída, estoque inicial e final, e chegou-se à conclusão de que havia uma omissão de entradas decorrente de saídas superiores às entradas. E o agente fiscal, então, efetuou o lançamento dessa diferença por omissão de entradas. Veio um recorrente aos autos, como outras empresas têm feito, e sustentam. Essa diferença decorre da variação volumétrica. O que houve é a variação volumétrica, e trabalha, então, com os percentuais de até 0,6% previsto em norma da Agência Nacional de Petróleo, sustentando a tese de que essa diferença decorreu dessa variação, ou seja, ele adquiriu 100 unidades e quando vendeu 106,06, essa venda maior teria decorrido da variação volumétrica. O que é importante notar é que, veja, que foi feito um levantamento quantitativo de estoque. O Estado efetuou o levantamento e identificou a diferença. Isso é fundamental. Agora, a variação volumétrica, tendo em vista a decisão última do Supremo Tribunal Federal sobre a matéria, a questão da repetição, da cobrança, caso o ICMS tenha sido cobrado pela uma base menor ou maior, aí pode resultar no pedido de restituição da empresa, isso na substituição tributária, pedido de restituição da empresa ou na cobrança complementar. Essa discussão me parece que não tem nenhuma repercussão sobre o caso aqui tratado, né? Não tem nenhuma repercussão. E por que não tem repercussão? Porque nós estamos aqui diante de uma questão fática. Não desconhecemos a decisão do STJ, que decidiu recentemente que eu digo no ano passado, em outubro, novembro, em que foi até o ministro foi o ministro mesmo, esqueci o nome do ministro. Benedito Gonçalves. Benedito Gonçalves, exatamente isso, Benedito Gonçalves. E ele sustentou, e foi acatado pela turma, que a variação volumétrica é um fenômeno natural e previsível, né? Há demais que o STJ já teria analisado essa questão, né? Inclusive na cana-de-açúcar, na produção de álcool, pronunciou no sentido que a quebra decorrente da evaporação é irrelevante para fins de tributação e que não há fato gerador ocorrido com a variação volumétrica de combustível líquido, uma vez que não se está diante de uma nova entrada ou saída intermediária não considerada para o cálculo do imposto antecipado ou substituído, mas mera expansão física de uma mercadoria volátil por natureza. Então, se o volume do combustível se dilatou ou se retraiu, não há que se falar em cobrança ou restituição do imposto, né? Pois bem, essa é a decisão da turma, da primeira turma do STJ a respeito da matéria. Então, segundo esse entendimento do STJ, da primeira turma, veja, ainda não houve ainda a decisão
da sessão que junta as duas turmas, a primeira e a segunda de Direito Público, para decidir sobre a matéria. Então, é possível até modificação desse entendimento no âmbito do STJ. Mas mesmo que não se modifique, aí vamos falar em tese, mesmo que não haja essa modificação, eu acho interessante uma decisão recente do Supremo Tribunal Federal acerca dessa matéria. Mas não é que ele enfrentou a questão de se havia ou não incidência da variação volumérica. E aqui eu vou ler para os senhores a manifestação do Supremo Tribunal Federal, em que era recorrente a Petrobras, distribuidora de petróleo, isso que foi publicado agora em março, no dia 15. Aí o que é que diz? Isso foi num agravo que foi desprovido em recurso extraordinário. Ele diz o seguinte, veja como é interessante essa questão. Outro sim, apesar da embargante alegar que a autuação fiscal não observou que a diferença indicada na autuação é decorrente da variação volumérica, ela não negou as diferenças encontradas pelo agente fiscal. Ou seja, esse é o primeiro ponto. Aqui, nesse caso, não há negativa de que essas diferenças não existem. A empresa concorda que essa diferença existe, mas que decorre de variação volumérica. Continuo lendo a decisão. Apenas a recorrente entendeu que as diferenças são meras transformações químicas da matéria e que a prática encontra-se amparada pelo ordenamento jurídico, que é exatamente aquelas instruções normativas. Continua ele. Importante registrar também que existem atos normativos que autorizam a diferença em estoque no caso de combustíveis líquidos. Entretanto, tais normas, e aqui é que é o mais importante, exigem que as perdas ou ganho sejam anotadas em livro próprio, o que não ocorreu no caso. Em verdade, não foi adunada aos autos pela embargante qualquer documentação no sentido de comprovar as diferenças de volumes alegadas em sua exordial, cujo ônus probatório lhe competia nos termos do artigo 371 do CPC, tanto acompanhando a inicial quanto na instrução do processo, o que implica o não afastamento da presunção de ilegitimidade da CDA em preço. Na realidade, extrai-se do feito que, em não havendo a comprovação pela própria embargante das temperaturas de saída dos combustíveis, é evidente que o fisco não possui informações suficientes para considerar a possível dilatação volumétrica. Vejam como é interessante, senhores. E aqui, essa decisão do Supremo sobre a matéria, ele não nega que a variação volumétrica, na esteira do entendimento do STJ, possa ter consequências na cobrança do imposto. Ele diz, se houve a variação volumérica, se houve, é evidente que não se pode cobrar. Ele não diz que há incidência do imposto nessa variação, mas diz o seguinte, que se o fisco efetuou o levantamento, como é o caso, foi feito o levantamento de estoque, né, com todos os elementos, e a empresa não se desincumbiu de comprovar que essa variação, que esse aumento, que essa diferença era decorrente da variação volumétrica, ou seja, no caso, o ônus probatório competia à recorrente demonstrar, anotando, inclusive, em livro próprio, conforme manifestasse, aliás, como exige a própria legislação, que ocorrer essas variações. E mais ainda, que há diferença efetivamente entre a temperatura de entrada e a temperatura de saída. Quais os elementos probatórios que foram trazidos para a empresa em relação a isso, pela recorrente? Nenhum elemento. Ela argumenta que há uma legislação e que autoriza essa presunção de que essa variação decorreu da variação de temperatura, essa variação do combustível. Por tais razões, senhor presidente, senhores conselheiros, é que a Procuradoria entende até que a variação volumétrica pode ser considerada.
mas para ela ser considerada, há a necessidade de que a empresa traga elementos de modo que caracterizem, que possam identificar precisamente que essa diferença decorreu da variação. O simples argumento, a simples retórica, ainda que fundamentada em norma, não é suficiente para afastar a possível omissão ocorrida e apontada pelo agente fiscal. Por tais razões, sem mais delongas, senhor presidente, é que a Procuradoria se manifesta pela procedência da acusação fiscal. É isso. Obrigado, doutor Matheus Viana. Da forma regimental, passo a palavra ao advogado da parte, doutor Tiago Silveira. Obrigado, doutor. Primeiramente, um bom dia a todos os presentes, membros julgadores. Não vou me delongar a respeito do assunto, por conta já do material já exposto até aqui pela doutora relatora e o representante da Fazenda, mas me pegar apenas exclusivamente a essa questão sobre a questão fática trazida nos autos até aqui, né? Que diz respeito apenas exclusivamente à variação volumétrica, né? Não me delongando já, que já foi exposto por todos, mas salientar ou persistir na questão de que o fato gerador não existe por conta de uma nova operação existente. Não há uma nova variação, a Ipiranga alega e defende o fato de que não há uma nova entrada ou uma nova saída de mercadoria, né? Não só o próprio precedente do STJ, mas também outras câmaras de julgamento administrativo da própria federação já têm reconhecido essa questão, seja no próprio Nordeste ou no Sudeste, Pernambuco, Rio de Janeiro, Goiás. Em relação ao próprio julgamento do STJ, que foi o recurso especial 1884431, onde a própria recorrente, Ipiranga, é parte no processo, e o ministro Benedito Gonçalves transcreveu o seguinte comentário no seu voto, que eu abro aspas: e não se pode confundir o fenômeno físico com a natureza jurídica das coisas. Não há que se qualificar juridicamente um fenômeno da física por escapar da hipótese de incidência tributária do imposto. Portanto, não se aplicam à hipótese as disposições normativas invocadas pelo recorrente, que no caso seria o Estado da Paraíba, segundo as quais a caracterização do fato gerador independe da natureza jurídica da operação que o constitua. Então, apenas para finalizar minha breve fala, salientar alguns pontos, dentre os quais foi dito, inclusive, há pouco, que a nossa matéria é recorrente, né? Tanto nesta coluna da Câmara, quanto também no próprio Tribunal de Justiça. Só que, até onde se sabe, não há decisão em contrário, né, no Tribunal Superior, mas sim no sentido de procedência da própria alegação da recorrente. Então, nesse sentido, é inadmissível, no caso, essa cobrança do imposto por conta da inexistência do fato gerador aqui intentado pelo fisco. Me reporto ao memorial que distribuí antes da sessão, para não me delongar mais e ter maiores explicações sobre essa questão. Agradeço a palavra de toda forma. Obrigado, doutor Tiago Silveira. Processo em discussão, senhores. Doutor Pierre, com a palavra. Muito obrigado, senhor presidente. Bom dia a todos, colegas conselheiros, conselheiras, doutor Matheus, doutor Tiago, doutor Ivan, que está presente também, a Ivaneide. Bom fim de semana agora, né? Bom, eu, inclusive, fui relator já de processo semelhante na Câmara Superior, mas antes do julgamento de setembro do ano passado do STJ. Esse julgamento de setembro me fez fazer algumas reflexões e eu realmente mudei meu entendimento. É o seguinte:
Posso estar enganado aqui, mas eu acho que o diesel A é adquirido da Petrobras, não é? Ou existem vários fornecedores, que eu saiba, é só a Petrobras, né? Petrobras. Então, vamos admitir que a Petrobras está vendendo sem nota, né? O contribuinte adquiriu esse diesel A de quem? Só tem um fornecedor, a Petrobras. Ele adquiriu sem nota, tem uma entrada sem nota ou sem substituição. Me parece, esse argumento não foi trazido pela parte, mas isso me parece tão implausível. O que eu entendi do julgamento do STJ foi o seguinte: primeiro, há um convênio que permite que você leve em consideração para apuração o 0,6%. Então, tem que ser levado em conta. Ele não precisa trazer uma prova aqui. A própria determinação do convênio já estabelece essa variação. Segundo, o que o STJ definiu foi o seguinte: aqui nós estamos cobrando ICMS substituição, ou seja, da entrada. Se presume que, como ele vendeu a mais, ele recebeu a entrada sem nota. Por isso vai ser cobrado esse ICMS substituição. Certo? Não é porque ele saiu que vai cobrar ICMS da saída. Essa faz uma diferença. Certo? É o ICMS substituição. Então, o que o STJ chegou e disse: olha, é a mesma mercadoria. Houve apenas dilatação volumétrica. Essa mercadoria, 0,6% que ele recebeu pode ser dilatado. O que já entrou, houve a substituição tributária. Ponto. Não tem entrada sem pagamento de ICMS substituição desse 0,6%. Ele já sofreu a substituição tributária. E eu só posso cobrar da Ipiranga se não tiver havido a substituição tributária. Partir de uma premissa de que pode ter outros elementos, tem que se considerar que a Petrobras possivelmente vendeu para ele sem nota. Porque aqui só se trata do diesel A. Não se trata de um álcool, por exemplo, que se eu refletir no julgamento, na Câmara Superior, pode ser adquirido em determinadas refinarias. É o óleo diesel A. Então, ele recebeu o óleo diesel A da Petrobras sem nota, sem retenção, depois vendeu e eu tenho que cobrar porque a Petrobras não fez a retenção dele. Porque esse ICMS está sendo cobrado em substituição. E o que o STJ disse já foi cobrado, é o mesmo produto, só que ele está numa quantidade maior. Diante dessas reflexões, conselheiros e conselheiras, eu mudei o meu pensamento e eu acato o recurso para que não haja cobrança do ICMS sobre essa dilatação de 0,6% sobre o diesel adquirido. É isso, senhores. Obrigado, doutor Pierre. Mais algum conselheiro? Alguma discussão adicional? Doutor William Falcão. Senhor presidente, eu não vi, foi alguma coisa sobre se essa diferença cobrada aí de 765.197 litros diesel está dentro da faixa dos 6%. Não vi. Mas, independente disso, o que eu entendo que o imposto incide nessas operações, por submissão tributária. A empresa comprou 100 litros e, quando foi tirar o óleo diesel para fazer o óleo diesel B, misturando com biodiesel, eu vi aí o levantamento todinho, está aqui no CD, juntado ao processo, e quando fez o SLE, deu essa diferença. Foram 100 litros, feita a submissão tributária, adquiriu da Petrobras, ou de quem adquiriu, tem que fazer a submissão tributária. No entanto, o SLE mostrou que foram comercializados mais litros, ou para venda direta, ou então só para fazer a composição do diesel B, que é 95% do ar. E deu essa diferença. Sim, independente do motivo que deu a diferença, se foi a dilatação volumétrica, a emissão de saída, o imposto tem que ser pago. Foi comercializado. A empresa recebeu dinheiro por aquilo, teve renda por aquela operação. Eu não vejo assim, eu não tenho muita dificuldade de entender que
não tem que pagar o imposto de uma coisa que vendeu. Ah, mas eu só comprei 100. Então, eu paguei 100. Mas essa dilatação volumétrica, vamos dizer que comprou 100, foi 20%, gerou 120. É uma questão da natureza, os 20. Mas foi vendido ou não? Foi. Teve saída daquele produto ou não? Teve. Então, por que é que não vai pagar o imposto que é devido? Eu não entendo dessa forma, não. Até eu me lembrei aqui de veículos ou outras operações que faz a submissão tributária, e a submissão tributária daquele veículo foi feita sob, por exemplo, R$10.000 o veículo. E depois, o veículo foi vendido por 120. Mas a própria legislação diz, mesmo que ele depois, a submissão tributária teve uma base para fazer, né? Aquele valor. Mas se ele vendeu por mais, ele não pagaria, porque a legislação diz. Aí ele vendeu o veículo. Mudou foi o valor, a base de cálculo foi calculado. Aqui é diferente. Aqui não foi mudança de base de cálculo, nem mudança do preço, nada disso. Aqui foi mudança de quantidade. Aí ele foi beneficiado pela quantidade. Já pensou se isso aí acontecesse com o arroz, hein? Não seria bom? Aumento volumétrico? Pois é isso, senhor presidente. É isso que eu ia me manifestar. Muito obrigado. Doutor Pierre quer se manifestar? Com a palavra. Obrigado, presidente. Doutor William, você é sempre muito observador, mas eu devo explicar aqui, me parece justo, né? O van saída tem que pagar imposto. Só que não está sendo cobrado dele, dessa empresa, o ICMS normal por saída, não. O que está sendo cobrado é o ICMS substituição na entrada. O que o fiscal chega e diz, ele recebeu sem a retenção e, portanto, ele é responsável, porque entrou sem retenção. A questão da saída foi para indicar que houve uma entrada. Ora, se ele vendeu é porque recebeu. Então, ele recebeu sem retenção. É isso que está a questão. Só que o que é que o convênio diz? Ele pode receber e dilatar 0,6%. Então, eu não posso cobrar o ICMS substituição de uma entrada que não existiu. Eu não estou dizendo que é injusto ele vender, que é justo ele vender sem pagar o ICMS da saída, não. A questão não é essa, é que está sendo cobrado o ICMS substituição. E essa entrada, efetivamente, segundo o que entendeu a primeira turma do STJ, eu vi aqui outros julgados agora no recurso do contribuinte, não ocorreu, porque a legislação permite essa presunção de que 0,6%, certo? Pode haver a dilatação. É só isso. É isso. Obrigado, doutor Pierre. Algum conselheiro quer se manifestar, como já foi mencionado, inclusive relacionado no parecer, vários processos, vários julgados nesse sentido, pelas câmaras do contencioso e também pela Câmara Superior. Então, é um assunto que já foi amplamente discutido, debatido, é um fato novo, mas cada conselheiro entende que tem seu entendimento. Então, não tendo mais... Pois não, doutor William? É porque quando eu fui falar também até eu falei da perda que está alegando, mas acho que a conselheira relatora, a doutora Helena, já mostrou lá que aquela perda de 16% é proposto de combustível para a questão do meio ambiente. Não é isso? O 6% que estará naquela... Resolução da ANP. Pronto. E aquilo ali, justamente, por isso que foi criado até um livro, tem um livro que o posto tem, todo dia eles colocam aquela vara métrica e olham e fazem aquela medida e anotam no livro para verificar. Ali não é questão de dilatação volumétrica, é de perda. Porque se houver essa perda, ele tem que ficar atento o que é que está acontecendo. Porque pode ser que esteja vazando naqueles tubos. Então, eles fazem essa... E ainda diz mais, que eu li essa norma, diz mais. Na hora que acontecer isso, não é o posto que é o responsável, não. Eles chamam os responsáveis pelaquela instalação daquele equipamento para fazer a análise, a perícia, para saber se está havendo alguma coisa de vazamento no equipamento.
Aí, agora nós estamos querendo levar essa questão, a parte da arguindo, para a questão da dilatação volumétrica no percentual de 6%. Eu acho que não é por aí, não, né? Não é essa, não. Eu não conheço, aqui diz qual é a dilatação volumétrica que é aceita, quais condições são aceitas, qual o estado, cada estado tem uma mudança de temperatura, de onde vem para onde vai. Eu acho que é mais complexo do que esse do 6%. Era isso. Obrigado, doutor William. Lembrando, senhores, que a parte pede nulidade com relação, invoca aqui o fato, subsunção à norma, a infração à legislação, tipo legal, o princípio da legalidade, cálculo do preço médio. Doutora Helena pode ver esses pontos, né, que foram abordados pela defesa, e também menciona a questão da multa confiscatória, né, que é contencioso, por força do artigo 48 da lei, não tem competência para apreciar, e essa questão de mérito, né, que está sendo discutida agora. Senhor presidente, esses argumentos quanto à multa caráter confiscatório, eles estavam constantes na impugnação, mas no recurso, a parte traz apenas aqui os questionamentos, basicamente com relação à ausência de fato gerador para a cobrança para a formação da base de cálculo e cobrança desse imposto, e as questões de mérito com relação a essa dilatação volumétrica. Ela não traz, assim, nenhuma nulidade no recurso, não. Traz aqui decisões, mas ela apenas se refere, porque na impugnação ela traz, assim, nulidade por isso, nulidade, mas no recurso não. Ela, embora seja uma peça bastante extensa, mas traz muito julgado, ela cinge-se a questionar apenas a questão da ausência de fundamentação legal para a formação da base de cálculo e a cobrança dessa diferença, e pede aqui que seja cancelado o auto de infração. Ela não traz assim como nulidade, não, entendeu? Ok. Bom, não tendo mais discussões, então pergunto à conselheira como vota. Está sem som, Helena, está sem som. Senhor presidente, diante de todas as discussões, como ficou dito, se é matéria recorrente, a gente já discutiu muito sobre isso, a parte realmente não trouxe aos autos nenhum elemento que possa comprovar que essas diferenças apontadas nas saídas são decorrentes única e exclusivamente dessa dilatação volumétrica. Então, eu vou me acostar aqui à manifestação do parecer e da Procuradoria aqui, pelo doutor Matheus, no sentido de manter a decisão de primeira instância pela procedência da autuação. Obrigado, doutora Helena. Dando prosseguimento, doutora Mônica, como vota? Com a relatora. Doutor Pedro. Presidente, com todo o respeito à nossa queridíssima relatora, eu vou manter o meu entendimento de acordo com a decisão do STJ, que até aquele limite de 0,6%. Então seria não cobrar o ICMS. Eu realmente não sei aí se essa quantidade aí ultrapassa o 0,6%. Ninguém sabe. Ninguém sabe, mas tem como fazer esse cálculo aí, né? Então, até o 0,6%, como diz o STJ, eu inicio aí a divergência nesse sentido. Doutor Fernando, como vota? Presidente, eu acompanho a divergência. Doutor Pierre. Com divergência, senhor presidente. Doutor William Falcão. Acompanho o voto da relatora, senhor presidente. Ocorrido empate, eu voto no sentido também de acompanhar a relatora, pela procedência nos termos do parecer da douta PGE. Então, esta Câmara, por maioria de votos, né, no caso aqui, voto de desempate da presidência, conhece do recurso, nega provimento para confirmar a decisão de procedência do feito fiscal nos termos do julgamento do parecer da douta PGE, ratificado aqui em sessão. Agradeço a participação do doutor Tiago Silveira no processo, na discussão, e fique à vontade se quiser continuar conosco aqui, teremos mais alguns processos. Obrigado, doutor. Agradeço a participação. Até logo. Até uma próxima
sessão. Doutor Ivan Lima Verde, aqui presente. Doutor relator, doutora Mônica, dando tchau. Não, estou dando tchau, não, estou pedindo 5 minutos. Então, vamos atender ao pedido da doutora Mônica, 5 minutos. Doutor Livan, invertemos a ordem dos processos até em consideração, né, a chegada do advogado, da doutor Tiago, da Ipiranga, o senhor chegou um pouco depois, até para dar celeridade. Então, 5 minutos de intervalo e retornaremos. Vamos tentar ser fiéis aos 5 minutos.
Mônica? Oi, Pierre. Aposto. Eu estive aqui menos de 5 minutos. Foi? Foi boa, então. Eu pensei que a Ciaune fosse uma granja. É Cione, Caturina. Hã? Cione. Porque na pauta tem Ciaune aqui. Na pauta tem Ciaune. Ah, é? Aí eu fiquei olhando assim, eu disse, gente, eu jurava que a Ciaune era uma granja. Ah, é verdade, Ciaune mesmo. Mas no auto de infração tem Cione, Companhia Industrial de Óleos do Nordeste. Pois é, eu tô vendo, com indústria, aí eu fiquei assim, por isso que eu perguntei, eu pensei que eu jurava que a Ciaune era uma granja. Por isso que eu perguntei. Vai a Cione mesmo. Bom dia. Bom dia, doutor Ivan. Agora que nós estamos na informalidade, é sempre tão bom ver o senhor por aqui. Eu tenho uma alegria muito grande também de participar dessas sessões na primeira Câmara. Eu sempre me sinto muito bem acolhido, me faz muito bem. Mas é porque o senhor é muito especial mesmo, com certeza. Eu tenho muito carinho pelo senhor. Muito feliz com isso, doutora Mônica. Está gravando, viu, Evaneide? Tá mesmo, tá gravando. Desgrava, então. Não foi nada.